A fast food surgiu em Portugal no ano de 1990 e 1991, com a abertura de restaurantes como a Pizza Hut e o McDonald's. Os restaurantes da fast food são conhecidos pelos seus menus padronizados, onde os clientes têm a possibilidade de escolher entre várias opções de menus pré-definidos, alterando os ingredientes ao seu gosto. Os menus podem ser compostos por hambúrgueres, batatas fritas, pizzas, refrigerantes e sobremesas. Geralmente, os restaurantes de fast food estão abertos até horários alargados, incluindo fins de semana e feriados. Muitos destes restaurantes oferecem serviços de entrega ao domicílio ou de takeaway, permitindo uma maior comodidade dos consumidores. Em Portugal, a fast food é caracterizada por refeições rápidas e convenientes, mas vai muito para além disto. É importante perceber que estamos a falar também daquilo que são chamados os alimentos ultraprocessados. Ou seja, não são só aqueles alimentos que compramos das refeições pré-feitas, digamos assim, das grandes cadeias comerciais conhecidas, mas estamos a falar também dos alimentos pré-cozinhados que estão disponíveis a nível de supermercados e tudo mais. E aqui estão incluídos também coisas como os refrigerantes, extremamente importante, as batatas fritas, as sopas pré-feitas, por exemplo, os alimentos os cereais de pequeno almoço que são adocicados. Portanto, todo este grupo de alimentos, pela sua constituição, pelo número de conservantes, pela quantidade de gordura que leva, entram dentro deste bolo do fast food e dos ultraprocessados e que, nesse sentido, muitas vezes são estudados em conjunto. Embora estes alimentos possam ser considerados como uma opção conveniente e facilmente acessível por serem refeições rápidas, alguns especialistas em nutrição e médicos chamam a atenção para os níveis de gordura, sal e açúcar que contêm. O pão terá sempre imensos açúcares, sal, etc. Que é o problema do fast food e isso é criar algum vício, algumas churradas até as pessoas se sentem, hoje apeteci mesmo McDonald's, porque o próprio alimento tem alguns açúcares que podem trazer algo, não estamos a chamar vício, mas há uma habituação do corpo à sensação que aquilo dá. E o problema tem sempre a ver com os químicos, com os conservantes que são usados neste tipo de alimentação. É importante que a sociedade comece a alterar os seus hábitos alimentares, porque para além das doenças que podem existir a nível crónico e cardíaco, também pode piorar as doenças mentais, tais como a depressão. As doenças realmente estão mais associadas ao consumo excessivo destes alimentos. Vou também dividir aqui um pouco a resposta de acordo com o grau de evidência estudada relativamente a isso. Em primeiro lugar, excesso de peso e obesidade. De longe, muito bem estudado, uma correlação muito bem definida, especialmente na população jovem, nas crianças e nos adolescentes, e sobre isto não existe qualquer tipo de dúvida de correlação. Depois, outro subgrupo de doenças relacionadas com o risco cardiovascular e o síndrome metabólico, quando estou a falar aqui, por exemplo, do aumento da glicemia em jejum, ou seja, a chamada resistência à insulina ou pré-diabetes. Estou a falar do risco de desenvolvimento de hipertensão arterial, estou a falar do risco de desenvolvimento do próprio síndrome metabólico. Sabemos que também existe uma correlação já bastante bem estudada, embora os mecanismos de causalidade ainda estejam um bocadinho em estudo. E depois outro subgrupo também muito interessante tem a ver com a doença mental. Existe claramente correlação entre os sintomas depressivos e sintomas de ansiedade com o consumo excessivo deste tipo de alimentos e depois outro subgrupo não tão estudado, mas que também tem algum tipo de evidência. Por exemplo, as perturbações do sono. Sabemos que especialmente na população que consome grande quantidade de refrigerantes existe um risco quase 3 vezes superior de ter patologia a nível de perturbação do sono. E há um estudo muito interessante a nível europeu, feito em 2020, que tentou fazer uma correlação com o risco das tentativas de suicídio. E apesar de não ser significamente estatística em todos os países, viu-se que existe uma correlação positiva entre ambos. A MarkTest, em 2021, realizou um teste onde mostra que são mais de 4 milhões dos portugueses que consomem refeições de fast food num restaurante, sendo que cerca de 51% dos residentes de Portugal continental dizem ter feito refeições de fast food desde os seus 15 anos. Ainda assim, vê-se um decréscimo face à percentagem de 2020, que nesse ano rondou os 56%. Eu escrevi um livro sobre a alimentação infantil e um dos estudos que depois nós fizemos na altura é que hoje em dia em Portugal as crianças, a maior parte das crianças, 30% ou 40% das crianças portuguesas comem fast food 4 vezes por semana e isto não acontecia. E porquê que isso acontece? Falta de tempo, acredito que sim. Os pais também temos muito menos tempo do que tínhamos se calhar antigamente, hoje em dia chegamos também a casa tarde, etc. E o que eu tento passar aqui também aos meus pacientes e as mães que vêm à consulta, tanto para elas como para os filhos, é que nós demoramos menos tempo, se calhar, a fazer uma omelete com massa. A coisa mais simples e básica, e é um bocadinho nesse sentido que eu também dou as consultas. Para quê? Demora mais tempo de ir Uber Eats ou ir a um shopping do que estar em casa, chegar a casa e fazer uma omelete. E
Porque temos que fugir cada vez mais disso e cada vez há maior consumo de fast food. Por exemplo, eu dou um dia livre aos meus pacientes em emagrecimento, eles podem fazer o que eles quiserem. E, infelizmente, por um lado, o que eles optam quase sempre é fast food. Em 2021, o setor da restauração em Portugal cresceu cerca de 14% e o segmento da fast food foi o mais dinâmico, devido à competitividade dos preços e às mudanças nos hábitos de consumo da população. Eu acho que tem a ver com falta de tempo, com ser mais barata. Hoje em dia, vocês sabem, não está fácil para ninguém. Se calhar a maior parte das famílias vão jantar fora com os filhos e pensam assim, olha, vou ao Mac ou vou comer uma pizza e dividimos quase entre todos, porque se não vão comer peixe grelhado, provavelmente que também, que se calhar desapeteceria. A questão é que vai ser muito mais caro ir para uma esplanada a comer peixe e marisco e o que seja. Por isso talvez há alguma... ser mais barato, talvez. E o prazer que dá, porque o problema é que aquilo de facto cria alguma dependência. É viciante e por isso é que temos os americanos com muito peso, consomem fast food há muito tempo, porque aquilo também, quanto mais consomem, mais os leva a consumir. Agora, que aqui em Portugal não faz sentido é porque nós temos a alimentação mediterrânica de base e porque é que isto está a mudar tanto? Não se consegue perceber, eu não consigo entender, nós temos comida muito melhor do que aquilo e a maior parte das pessoas vai por ali. Em Portugal, o hambúrguer é o prato mais popular, seguido pela pizza e pelo cachorro-quente. O McDonald's, para além dos seus menus compostos por alimentos fast food, tem investido em opções mais saudáveis, através da introdução de saladas, frutas e a redução da quantidade de sal e de açúcar em alguns alimentos. Por exemplo, se vamos olhar para shoppings, cada vez que entrarmos no shopping há mais opções saudáveis. Continua a haver as não saudáveis, mas eu hoje em dia, mesmo aqui em termos de pacientes perguntam onde é que podem almoçar, se forem este shopping ou aquele, e eu consigo já arranjar imensos. Antigamente não passavam muito os mesmos, das cadeias fast food mais conhecidas, e hoje em dia quem quiser comer saudável consegue. Então, quais serão as medidas para evitar este consumo excessivo de fast food? A primeira medida, naturalmente, é diminuir o consumo propriamente dito, não é? Portanto, investir na confecção de alimentos frescos e deixar de parte este tipo de alimentos cuja composição nutricional não é de longe tão apelativa, acabam por ser ricos em gorduras não saturadas, em gorduras trans, portanto uma série de coisas que se calhar não é o que queremos em maior quantidade, e depois a utilização dos conservantes e dos açúcares refinados também é algo que queremos evitar neste subgrupo. Depois, em segundo lugar, há aqui uma necessidade muito grande de educação da população, especialmente daqueles subgrupos que estivemos a falar. Sabemos quais são as populações onde existe maior consumo destes alimentos, portanto é nestas populações que devemos investir. E, digamos, é desde pequeno que se torce o pepino, não é? Portanto, dentro de dicas que devem ser dadas aos pais na educação das crianças, há uma coisa base logo, que é nunca utilizar este tipo de alimentos como uma recompensa, não é? Que é algo que se vê com muita frequência e mesmo dentro da minha prática clínica é algo muito comum e que tentamos ao máximo desfazer, porque caso contrário estamos naturalmente a dizer àquela criança e àquele futuro adolescente e àquele adulto que cada vez que a vida estiver difícil, cada vez que haver alguma sensação de mal-estar, como é que vamos resolver? Com este tipo de alimentos. E, portanto, é isso que queremos cortar. Paralelamente a isso, incentivar ao máximo tudo o que são medidas de um estilo de vida saudável. Estamos a falar da prática regular de exercício físico, estamos a falar de medidas de investimento e de proteção para a saúde mental, a nível de passatempos, a nível de hobbies, a nível de integração na comunidade e na sociedade, e estamos a falar também do controle dos hábitos nocivos, ou seja, nada de consumo a nível de tabaco, naturalmente, e o consumo de bebidas alcoólicas numa quantidade doseada. Oh, what a beautiful day for fun. What would you like to do? Party! Party. That's a wonderful idea. Let's see. What kind of food should we have? McDonald's! Great! I packed some right here. Let's see. McDonald's hamburgers? Yeah! And some French fries? Yeah! Don't they look delicious? Yeah! And some triple thick McDonald's shakes? Yeah! Oh. Oh. Well, we can always make good use of that. Ah, here they are. Triple thick McDonald's shakes. Why, they're empty. Say, you sure can get a lot in these bags, can't you?